Essa voz tamanha Desse jeito de provocar. que embalou Estou gerações. amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Faz 80 anos. Não chore mais, meu bem. O astro que hoje a gente conhece assim Tantas emoções. também já foi assim. E Jovem, nós costumamos dizer que galã, é a granada romântica do nosso programa. papo firme. Ele não é barra limpíssima. Esse cara é o rei. Uma granada, mora. Roberto Carlos. E nessa festa de arromba, o Câmera Record tem um presente muito especial para ele e para o público. Coisa boa, nos ver assim tão jovens, comemorando com tanta alegria. Vanderlei, a minha de agarrar um doce que do prato não saía. Ei, ei, que onda, que festa de amor. Vai lá. Só tem resultados positivos uma festa como essa. Quem viveu aquela época não consegue esquecer. Roberto Carlos é uma pessoa que eu gostava de ficar perto dele, e só risada, e só piada. Registros históricos muito grandes para esquecer, Eu sou terrível. guardados por mais de 50 anos com todo cuidado no acervo da Record TV. Mas é um estouro. As apresentações, os programas especiais, imagens raras do astro, que agora completa 8 décadas de vida. Não chore mais, meu bem. Olá, boa noite. 80 anos do jovem rebelde que virou rei. Roberto Carlos marcou a música brasileira e também a história da nossa televisão. Câmera Record de hoje é uma grande celebração à trajetória desse artista que completa 8 décadas de vida. Imagens guardadas com todo o cuidado no acervo da Record TV e que revelam facetas surpreendentes da voz mais popular do Brasil. Os Tesouros do Rei. O que passa pela sua cabeça quando você ouve o nome Roberto Carlos? É um estouro. Barra limpa mesmo, Joara. Canto-te As músicas românticas? da solitudine que tu me hai regalato. O inconfundível traje azul? Hoje vamos redescobrir um lado do rei que nem todo mundo conhece. Eu vim aqui por isso. O cantor jovem e rebelde dos festivais. O homem das roupas coloridas e extravagantes. O líder de um movimento que botou todo mundo para dançar nos anos 60, a Jovem Guarda. Tocavam na piscina. Por semanas, garimpamos o arquivo da Record TV. Localizamos dezenas de registros e 4 grandes relíquias. Participações marcantes de Roberto Carlos na programação do Canal 7. Estamos apresentando em dia 7 especial Quem Tem Medo da Verdade. Entre as décadas de 60 e 70, a transmissão do aniversário de 25 anos do rei. Cenas e bastidores de Roberto Carlos com a cantora e amiga Vanderleia. E ninguém menos do que o apresentador Silvio Santos.
A participação dele em programas de humor ao lado de Jô Soares. E o que ela respondeu? Não, obrigado, meu carro já tá chegando. E uma entrevista que entrou para a história da televisão brasileira. Assim, Roberto Carlos Braga, você tem medo da verdade? Não chore mais, vem pra mim, vem. Estas imagens foram registradas há 55 anos. Não chore mais. É a festa de 25 anos de Roberto Carlos, transmitida ao vivo pela Record em abril de 1966. Um programa musical veiculado uma única vez e apresentado pelo próprio rei. Só viu essas cenas quem assistiu ao programa naquele dia. Desde então, as imagens ficaram guardadas a 7 chaves no arquivo da Record TV. Por vezes, o vídeo e o áudio falham. São sinais da ação do tempo nesse arquivo precioso de 55 anos. Muito obrigado à Ordem dos Músicos pela atenção que deram ao nosso programa. No programa, além de cantar, Roberto Carlos impressiona como mestre de cerimônia seguro, que recebe convidados ilustres. Ângela Maria! Ângela, muito Pela obrigado. primeira vez no Iê, Iê, Iê. Isso é um prazer muito grande para nós. Viu? Chegue de onde chegar. Aquele amor que sonhei virá que eu sei. É só esperar. Um dos momentos mais memoráveis do show foi protagonizado pelo músico Caçulinha. Caçulinha! Meu amigo Cabelos de Prata vai me emprestar o violão? Tudo prazer. Barra limpa, mora. Eu agora vou fazer um número com o meu amigo Caçulinha, que ultimamente está andando assiduamente de calças compridas. E hoje apresenta assim o seu instrumento novo. Como é o nome desse instrumento, caçula? Cordovox. Muito obrigado pela beleza do instrumento. Olha, tô pegando Cordovox. O que é que você tem? Conta pra mim. Não quero ver você triste assim. Olha o cabelo de preto, rapaz. Eu nunca vi isso aí. Você apresenta assim o seu instrumento Primeira vez que eu vejo. novo. Como é o nome desse instrumento, caçula? Cordovox. E esse Cordovox? O que era? Era um acordeão quando se abria e fechado era o órgão junto com o acordeão. Falei, nossa senhora, na esquerda o contrabaixo, na mão esquerda. Caçulinha! Amigo Cabelos de Naquela Prata, época, Caçulinha e Roberto já eram amigos, camaradas, de longa data. Eu agora vou fazer um número. Roberto Carlos, aonde está, ele é iluminado. Isso é o Brasil quem fala. Ele é iluminado, porque ele é muito legal, ele é isso aí, ele é muito simples. É uma pessoa que eu gostava de ficar perto dele, e só risada, e só piada. A sua invenção é realmente genial. Vocês tinham sintonia, ele olhava pra ti e já sabia. Ele, quando chega com o final, ele faz só assim pra mim. É só se ligar, né? Que ele é do ramo, ele sabe tudo. Ele olha e sabe o que vai acontecer. O que é tocar Roberto Carlos? Oh, é muito gostoso, sabe por quê? Ele sabe cantar. Ele sabe cantar, ele é afinado, ele tem ritmo, ele sabe das coisas, ele faz direito. Caçula, muito obrigado, viu? Diversas vezes o palco é invadido por fãs. Há um ano que ele vem conosco e nós costumamos dizer uma pausa.
E nós costumamos dizer que ele é a granada romântica do nosso programa. De fato, ele não é bomba de hidrogênio, mas é um estouro. Ari Sanches! Ari Sanches é um dos primeiros artistas a se apresentar no programa de aniversário. Na Jovem Guarda, ele recebeu o apelido de Granada Romântica. Amor. Foi em shows como esse que a Jovem Guarda se consagrou como movimento popular entre os jovens. Hoje, Jovem Guarda é um movimento de âmbito nacional com o qual toda a juventude se identifica. Muito grata a todos vocês. Hoje, a grande companheira de Jovem Guarda lembra que a festa foi um marco. 25 anos do Roberto. Como coisa boa. Nos ver assim tão jovens, comemorando com tanta alegria, mais um aniversário do rei, nosso amigo querido, no Teatro Record, naquela época maravilhosa, com toda aquela produção gostosa, aqueles diretores, aqueles amigos participando. Por favor! A Jovem Guarda foi um movimento, infelizmente, para mim, jovem na época, de curta duração, mas que foi um negócio impressionante, uma explosão. Foi um programa que acabou gerando um movimento de mudança de usos, de costumes, de hábitos, de roupas, de cabelo, e que foi muito marcante, mas foi durante um curto período. Acompanhado de Erasmo Carlos e Vanderleia, toda semana Roberto Carlos comandava um show com novos talentos desse gênero musical, até então chamado de Iê Iê Iê, e que tinha grande influência dos Beatles. E Beatles, particularmente, era uma influência fortíssima, né? Os cabeludos de lá viraram os cabeludos de cá, e a turma da Jovem Guarda, então, eram todos cabeludos. O show de 25 anos de Roberto Carlos foi também um evento que comemorou um ano do programa Jovem Guarda. Estamos no Teatro da Record TV em São Paulo, um lugar que remete a momentos marcantes na história da TV brasileira, desde a década de 50. O espaço, que ficou famoso por receber os festivais de música, também foi o palco da festa de 25 anos de Roberto Carlos, em 1966. Aquele teatro não existe mais. Mas andando por este auditório, onde são gravados vários programas com a presença de público, a gente já consegue imaginar o clima daquela época. Roberto Carlos animou uma plateia de centenas de pessoas. É barra limpíssima. Uma granada, Mora. E a vela continua queimando no nosso bolo. E ele nunca perdeu o bom humor. Esse óleo é tão bom que o restinho que sobrou do meu carro eu botei no cabelo, Mora. Foi ali que começou a carreira do Roberto Carlos como grande astro nacional. Não só da música, como apresentador. Ele foi uma revelação como apresentador, porque ele tinha um estilo muito próprio. Ele, ao apresentar alguém, ele simplesmente se curvava e apontava para a entrada da pessoa no palco. O menininho que eu apresento agora tem mais balanço que parque infantil. E muito mais molho do que restaurante francês, Mora. Ô, Bidu, Jorge, vem! Já, já, aqui no Câmera Record. O menininho que eu apresento agora tem mais balanço que parque infantil.
e muito mais molho do que restaurante francês, mora. Ô, Bidu, Jorge, vem! Ela é manhosa, oh, oh, oh. Ela é dengosa, oh, oh. Mesmo quando não está no centro do palco, o rei rouba a cena. Por causa de você, bate em meu peito. Baixinho, quase calado, um coração apaixonado por você. Jair Rodrigues também colocou todo mundo para dançar. Deixa que diga, que pare. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, o Roberto não tá. Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém. Vai por mim, balanço de amor é assim. Uma mocinha que se apresentou barbaramente e que inclusive me... Além de nomes consagrados, o rei recebeu novos talentos. Ela hoje não presta uma homenagem a mim, ela presta uma homenagem à Jovem Guarda. Com vocês, Martinha! O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que eu fiz para aniversário do programa. Já tem nome? Ainda não tem nome. As Não tem músicas nem nunca nome, têm vamos lá. nome. Bom, você vai ser acompanhada pelos Beatniks. Beatniks. Lê! A onda já está no ar. Um ano muito bitu. Nós vamos comemorar. Martinha foi descoberta por Roberto Carlos em 1966. Ela lembra até hoje da primeira vez em que subiu a um palco graças ao padrinho. Foi a primeira grande festa que eu assisti também da Jovem Guarda. Eu estava no palco, mas eu assisti também. E foi, eu até me assustei, porque eu nunca tinha dirigido um evento daquele na minha vida, em lugar nenhum. Foi lindo, foi lindo. Muito obrigado, Martinha, pela sua ideia genial de fazer uma música em homenagem ao nosso primeiro ano da Jovem Guarda. Eu queria deixar aqui para ele todo o meu agradecimento, a minha admiração, tudo que eu sinto por ele. Que ele tenha mais de 80 anos para trazer para a gente toda essa ternura que ele traz. Obrigada, Roberto, por tudo. Eu estou curioso para saber que negócio é esse aqui. Será um tamborete mais alto que o outro? Não, você então coloca. Essa velinha vai ficar aí acesa até o final do programa, quando nós vamos apagá-la. Imagens icônicas. Filmagens que resistiram a 3 grandes incêndios que atingiram a Record. 2 na década de 60. Em 1966 e 1969. O outro aconteceu muito tempo depois, em 1992. Material precioso que permanece até hoje nesse acervo. Estamos no arquivo da Record TV em São Paulo. Aqui são guardadas todas as imagens que vão ao ar diariamente, sejam de novelas, de programas de entretenimento. Bom, gente, mas antes de assumir o Power Couple, Adriane, que estreia logo mais, de telejornais. Agora um flagrante de hoje no Rio de Janeiro. A notícia agora é boa. Essas prateleiras preservam discos e fitas que contam décadas de história.
Em 1966, ano do especial de Roberto Carlos que você acaba de ver, a Inglaterra levou a 8ª Copa do Mundo de futebol. A China lançava a Revolução Cultural. A Noviça Rebelde vencia o Oscar de melhor filme. Tudo isso está aqui, preservado no arquivo de imagens. Para que esse show de aniversário de Roberto Carlos fosse exibido agora aí na sua TV em sinal digital, o arquivo da Record TV teve de fazer um trabalho muito cuidadoso de restauração e preservação. O material original foi gravado numa fita quadruplex, que era o formato utilizado no início da televisão. Depois, as imagens foram copiadas mais uma vez para uma fita mais moderna, a Umatic, que saiu de circulação na década de 90, quando foi substituída pela beta analógica. E nos anos 2000, evoluiu para a beta digital. A cópia mais recente de onde saiu a imagem que você acaba de assistir é esta aqui, uma XD-Can, esse disco digital. Você pegar aquele sinal antigo e transformar em digital, passando todo por um tratamento, né, audiovisual e resgatar essa imagem, é um processo bem interessante. Do Rio de Janeiro para São Paulo. É um trabalho bem até artesanal, né, porque exige paciência, cautela, né, porque você não sabe quantas vezes aquela fita ainda vai rodar. Então a gente faz como se fosse rodar a última vez, porque a gente não sabe o quanto ela vai suportar, né. A cópia do material, ao longo dos anos, permitiu que essa memória não se perdesse no tempo. É uma alegria muito grande, né, de encontrar imagens com boa qualidade ainda, né, e saber que todo o empenho desse restauro se deu por completo e no final boas imagens entram para o acervo. Isso é bem gratificante. Não presta uma homenagem a mim, ela presta uma homenagem à Jovem Guarda. No fim do show, Roberto Carlos recebe um parabéns muito especial. Então o Silvio Santos mandou um abraço todo especial a você. O meu amigo Silvio Santos mora! Olha, diga ao Silvio que ele é bárbaro e muito obrigado pelo abraço que ele me mandou. Obrigada a você. Viu? Ele é realmente um barra limpa, mora! Obrigada a você. Uma amizade que dura até hoje. No aniversário de 90 anos de Silvio Santos, no fim do ano passado, foi Roberto Carlos quem mandou os parabéns. Eu sou seu fã, respeito você pra caramba, você realmente é o cara. E realmente, parabéns pra você. Nosso Deus de bondade te proteja, te abençoe, te dê muita saúde sempre. Te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém. Obrigado, Roberto. Foi um bom presente receber de você o telefonema. Hora de cortar o bolo. Ao lado dos amigos Erasmo e Vanderleia, o rei tira o primeiro pedaço, enquanto o público canta o parabéns. E esse momento maravilhoso do bolo, a gente comendo os três, o bolo sujando a cara um do outro. Nossa, quanta alegria. Coisa boa. A Record sempre nos trouxe muitas alegrias, aquele público maravilhoso nos acompanhando. E a farra começa. A trilha sonora não poderia ser outra. Festa de Arromba. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu fui parar, presentes no local, o rádio e a televisão, cinemas dos jornais, muita gente e confusão, quase não consigo na entrada chegar, pois a multidão estava de amarrar. Que onda, que festa de arromba. O Teatro Record foi o palco de uma revolução cultural nos anos 60. Além de lançar a Jovem Guarda,
O espaço recebeu também os icônicos festivais de música popular brasileira. Em uma única noite, os sucessos de Roberto Carlos competiam com nomes como Jorge Benjor e Elis Regina. Aí está Roberto Carlos para interpretar Maria ao Carnaval em Cinza. Estas são imagens do terceiro festival de MPB, em outubro de 1967. E não lhe chamaram assim como tantas Marias de Santas, Marias de Flores. A música Maria, Carnaval e Cinzas fica em 10º lugar na competição. De certo estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de mil foliões. Os festivais da Record acabaram sendo, nos anos 60, os festivais de maior relevância. Era uma época em que era comum ter festivais, mas os festivais da Record se transformaram na grande vitrine da música brasileira. Roberto Carlos foi também figurinha carimbada no troféu Roquete Pinto, a mais antiga premiação da televisão brasileira. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Um evento de gala. Durante 3 anos consecutivos, o rei foi coroado com a estatueta de melhor cantor, entre 1966 e 1969. Esses registros históricos sobreviveram a 5 décadas. São as marcas de uma televisão que evoluiu sem nunca envelhecer. Porque agora vou decolar. O encontro surpreendente de 2 das maiores personalidades do Brasil. Roberto Carlos de um lado e Silvio Santos do outro. O arquivo da Record TV guarda relíquias que ajudam a entender as fases vividas por Roberto Carlos. Que ele vem conosco. Este é um registro raro da participação dele ao lado de Vanderleia e Silvio Santos no programa jornalístico Dia D, em maio de 1976. Nós tínhamos um quadro que seria o Repórter por um Dia. E nós conseguimos, nesse programa, fazer com que o Silvio Santos fosse o Repórter por um Dia. Foi assim, um momento do programa Dia D marcante. O vídeo mudo mostra Silvio caminhando por São Paulo de braço dado com Vanderleia. A tela está dividida com Roberto Carlos, que espera por eles em um ferro velho. Quando eles se encontram, as telas se unem. Silvio passa a andar com Roberto Carlos até chegarem aos estúdios da Record. Eles passeiam pelos corredores e entram em um estúdio vazio. Eles vão até o fundo do estúdio. Ali ao lado está Vanderleia se maquiando. A ternurinha resolve improvisar. Silvio logo chama a cantora de volta. É a vez dele de brincar de cinegrafista. Diferentemente de Vanderleia, ele demonstra conhecer bem a câmera. Roberto Carlos e Vanderleia se divertem. Esta é a visão que Silvio Santos tem a partir da câmera.
Roberto Carlos se torna também o rei do estúdio. Percebemos quantas coisas nós deixamos, quantas coisas marcamos, fizemos moda, trouxemos momentos maravilhosos para o público, esse público jovem que acendeu com a nossa chegada. Silvio, que desde aquela época já se vestia de terno completo, volta para a câmera e enquadra a roupa do jovem Roberto. Você prefere usar essas camisas com as decalques do Capitão América? Entende? Eu gosto de andar assim e acho que seria um pouco, assim, eu me sentiria um pouco preso dentro de uma roupa assim super alinhada, um colarinho super bem passado como você usa. O áudio que você ouve agora é de uma entrevista que Roberto Carlos concedeu a Silvio Santos naquela ocasião. Quando você tiver a minha idade, porque eu estou com 23, você está com 28, mas... Vamos modificar. Mas daqui a alguns anos você não acha que vai ser obrigado a usar paletó e gravata? Não, acho que não. Um indivíduo que se sente bem e gosta de usar um terno, gravata, andar super alinhado, eu acho que ele está certo também. Na década de 70, Roberto Carlos ainda vivia o auge da Jovem Guarda e da rebeldia. O terno, que anos mais tarde viraria marca registrada, ainda era algo muito distante. Eu acho que o que eu não conseguiria mesmo, sabe, é usar terno, gravata e andar tão alinhado assim. Na entrevista, Silvio revela que gosta de cantar. Você sabe que de vez em quando eu canto. Eu tenho vontade de fazer os long plays como você faz. É mesmo, né? Com naturalidade, o rei fala sobre a aceitação das críticas que já ouviu. Você se preocupa com os comentários que fazem a respeito dos seus discos, a respeito dos seus programas? Naturalmente, a gente sempre se preocupa com os comentários porque muitas vezes eles são construtivos. Quando eles são negativos, a gente analisa e vê qual foi a intenção do comentarista, no caso, do crítico. Quando ele é construtivo, a gente aproveita a crítica. Quando ele não é construtivo, quando é uma questão que a gente sente que o indivíduo quis só dar um piche, a gente não liga, não. Silvio consegue fazer Roberto Carlos se abrir e revelar o lado mais íntimo. Eu acho que o problema de coragem é um problema de vencer o medo. Eu acho que o indivíduo corajoso é apenas aquele que sente medo e vence o medo logo em seguida, ou ao mesmo tempo. O problema de não ver o perigo e desconhecer o perigo já não é um problema de coragem, é um problema de loucura. Eu considero o indivíduo corajoso aquele que vence o medo sabendo que o perigo existe, e não aquele que desconhece o perigo. Você se sente corajoso? Eu me sinto corajoso. Normalmente eu consigo vencer o medo. Eu nunca tive assim uma situação em que eu não vencesse o medo, ou pelo menos não dominasse o medo, não. Eu acho que isso é, de uma certa forma, ser corajoso. Agora, não sei se isso chega a ser o corajoso que muita gente interpreta, né? Roberto Carlos no banco dos réus. Você já imaginou? Pois aconteceu, e foi aqui na Record. Calma que você já vai entender. Trata-se de um programa que marcou época. Quem tem medo da verdade? E olha, o rei nunca teve, não. Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Uma realização da TV Record, Canal 7, São Paulo. Roberto Carlos nunca teve medo de entrevistas. Em quase 6 décadas de carreira, ele enfrentou muitas perguntas difíceis. Mas, como ele mesmo diz, sempre teve coragem. Em abril de 1970, ele encarou um dos programas entrevistas mais temidos pelos artistas da época. Quem tem medo da verdade? A proposta: julgar o convidado com erros que ele possa ter cometido durante a carreira. Julgaremos esta noite
um jovem nascido na cidade de Cachoeiro do Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Começou a sua carreira aos 9 anos de idade. Depois de muitos anos de luta, conseguiu vencer e se tornar o rei da juventude brasileira. Roberto Carlos Braga, você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Juro. Roberto Carlos Braga, você tem medo da verdade? Não. Antes. O programa Quem Tem Medo da Verdade, comandado por Carlos Manga, foi grande sucesso da Record entre 1968 e 1971. Os convidados eram sabatinados por jornalistas e intelectuais que tinham a função de júri. Acusamos o compositor e cantor Roberto Carlos Braga de, com sua maneira de trajar, ter influenciado toda uma geração, a juventude brasileira, com o uso de anéis, colares, pulseiras, cabelos longos. Sempre muito seguro, Roberto Carlos dá um baile nos entrevistadores. Por que você não faz experiências gravando coisas assim, bacanas, pra frente? Meu caso não é um caso de fazer experiências. Porque a gente faz experiências quando ainda não encontrou o caminho, o estilo que deve seguir. Isso eu já encontrei, portanto eu não devo mais fazer experiências. Vamos agora passar aos nossos jurados. Eu penso que todos, naturalmente, devem ter atendidos à acusação que fizemos a Roberto Carlos. E gostaria então que as perguntas fossem das mais violentas, se possível, para que não digam depois que, por ser meu amigo, recebe um tratamento diferente. E um moço como você tendo de tudo. As perguntas são cheias de provocação. Em alguns momentos, os convidados chegaram a insinuar que Roberto Carlos imitava grandes nomes da música, como João Gilberto. Eu também imitei João Gilberto e felizmente, consegui sair do estilo de João Gilberto. Entende? Logo depois do primeiro disco, inclusive, não vendeu nada e eu procurei um outro estilo, procurei o meu próprio estilo. A carreira de Roberto Carlos começou ainda na adolescência. Quando deixou o Espírito Santo para morar no Rio de Janeiro em 1955, aos 14 anos, teve contato com o rock e começou a buscar seu próprio caminho na música. E é justamente o estilo de Roberto Carlos o que mais chama a atenção dos jurados do programa. Todos os rapazes têm inveja de mim. Eu não disse que eu sou um hippie. Eu disse que aprovo a filosofia hippie. Você inclusive propõe valor hippie. A sua maneira de se vestir é um valor hippie e cria, e é um protesto, Mas e é uma olha, coisa que eu... você confunde muito a questão hippie com a questão da roupa. A roupa hippie não diz nada, entende? Você não entendeu, a roupa é apenas um valor, Roberto. Espera aí. Existem milhares de hippies de paletó e gravata. Certo. Porque a mentalidade hippie, o hippie é um estado de espírito, não é uma forma de se vestir. Entende? E justamente, muito cara que não é hippie pode se vestir como um hippie e não ser nada de hippie. Muito bem, eu discordo de você porque o hippie, a condição básica do hippie é contestar o establishment. E o fulano que se veste normalmente está tentando aderir e viver dentro do establishment. E o fulano que contesta, esse sim vive à margem. Você, de certa forma, viveu à margem. Mas acontece o seguinte, o cara, às vezes, ele não tem condição de se vestir de outra forma, porque, às vezes, a condição de trabalho dele, a condição de vida que ele tem, se ele deixar de usar aquela roupa, ele não vai ser aceito pela sociedade e não vai ser aceito no trabalho dele, então ele não renuncia àquilo, mas ele, no fundo, intimamente, ele acha que o certo seria aquilo. Só o fato dele achar que isso não é certo, ele já é um hippie. O programa era pesado. E o Roberto Carlos se apresentou e eu lembro que eu achei, fiquei meio triste. Achei não só pesado, achei um pouco cruel. Participava do programa também o agente C7.
Uma espécie de espião que nunca mostrava o rosto. Eram dele as perguntas mais indiscretas. Roberto Carlos, qual dos dois se apaixonou primeiro pela Vanderleia? Você ou Erasmo Carlos? Olha aí, eu acho que não houve paixão de nenhum dos dois pela Vanderleia, não. Talvez ele tenha tido um flerte com ela, mas nada de paixão, essas coisas, não. Que isso? Nada disso. De minha parte, não. E do Erasmo também, eu acho que foi apenas um flerte que ele teve. Alguns questionamentos irritaram o rei. No caso, eu estou respondendo de uma coisa que o senhor mesmo está dizendo que eu não estou preparado. Então, se o senhor está dizendo que eu não estou preparado, o senhor não deve nem me perguntar. O locutor esportivo Silvio Luiz também participou da sabatina. Você está preparado para a queda? O problema não é estar preparado para a queda, é lutar contra ela. Eu acho que jamais vou me preparar para ela e sim lutar contra ela. E lutar contra ela é através do meu trabalho, que cada vez eu tenho que aperfeiçoar cada vez mais. No fim desse verdadeiro interrogatório, entrou em cena a defesa. E o advogado de Roberto Carlos no programa foi ninguém menos que Silvio Santos. Esse valioso material restaurado apresenta algumas pequenas falhas de áudio. Roberto Carlos é um rapaz tímido. É um rapaz que fala e, quando fala, ele convence pela sua sinceridade, pela sua simplicidade. Mas ele nunca foi líder, é tímido, é simples, é triste no olhar. O colunista do portal R7, Flávio Rico, lembra que a participação de Silvio Santos foi surpreendente. Silvio Santos aparecer num outro programa sem ser o dele sempre foi uma coisa muito difícil. Raramente isso aconteceu na história da televisão. E o Silvio Santos se saiu brilhantemente como advogado de defesa. Roberto Carlos deve ser absolvido por unanimidade. Tenho certeza disso. Eu vou embora deixar o estúdio tranquilo, absolutamente tranquilo, porque eu tenho certeza que Roberto Carlos será absolvido. Muito obrigado, Silvio Santos. Parabéns pela sua defesa. Obrigado pela sua presença. Em tom bem teatral, os jurados discutem tudo o que foi dito durante a entrevista e retornam com um veredito. Não aceito, não condeno, porque se fizesse isso, estaria condenando os meus filhos, que são seus fãs, e que me obrigam, num programa como esse, a trazer a sua fotografia para você autografar. Mais do que isso, é a minha inocência total. O homem do baú fez uma excelente defesa. Gostamos imensamente de tê-lo conosco aqui. Faz muito tempo que eu não o via. Está mais gordo, mais bem disposto. E o Roberto Carlos fez mais que a sua obrigação em vir aqui responder a perguntas que os seus fãs gostariam de fazer. Então aqui você não teve medo da verdade. Roberto Carlos, eu vou absolver você. Tanta certeza. Roberto Carlos só tem um voto contra, do jornalista Arley Pereira. Devo que eu condeno o Roberto Carlos. Por quê? O Roberto Carlos tem obrigação. Não digo teria, ele tem obrigação. Se até agora não fez, ele pode fazer daqui para frente. De conduzir muito melhor a juventude brasileira. Por 6 votos a 1, Roberto Carlos saiu do Quem Tem Medo da Verdade inocentado. Quem tem medo da verdade, absolve Roberto Carlos. O programa é seu. Para tudo que você quiser dizer aí. O que eu tenho mais a dizer é que eu agradeço ao Silvio Santos por ter vindo aqui me defender. Por sinal, eu acho que não mereço tanto do que ele falou. Não tenho absolutamente nada para temer a verdade e é por isso que eu vim aqui. Aqui termina o julgamento desta noite. Condenamos um inocente
ou inocentamos um culpado? Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Quem tem medo da verdade? Cantor, apresentador e até comediante. Dá para acreditar? Pois é, Roberto Carlos fez muita gente rir com uma participação especial em um programa com grandes nomes do humor brasileiro. Ele é terrível. Eu sou terrível. Ele é o tal. Comparar. Ele é o cara. Eu acho que isso basta para ele. Ao longo de 6 décadas de carreira, Roberto Carlos fez entender que estrelas mudam de lugar sem perder o brilho. Não vai ser mole me acompanhar. O menino rebelde de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, se tornou o homem maduro e romântico que ganhou o mundo. Muito obrigado por tantas emoções, por mais essa. Mas entre o roqueiro e o homem das canções de amor, há várias outras versões de Roberto Carlos. Por trás desta cortina se esconde mais uma delas. Amigos telespectadores do Canal 7, a nossa TV Record manda para o ar mais um grandioso show do dia 7. Na década de 60, a Record tinha uma tradição, o show do dia 7, um grande programa de auditório mensal transmitido ao vivo. Nesta edição, atores e comediantes recriaram alguns dos principais contos e fadas. E um certo lobo mau roubou a cena. Com esse programa, uma história para contar de um mundo tão distante. Qual é a história? Pode escolher. Os 3 porquinhos. Os 3 porquinhos? É. Jô Soares, Manuel da Nóbrega e Pagano Sobrinho dão vida aos famosos 3 porquinhos. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Vocês, se não fossem 2 porcos, eu diria que vocês são 2 burros. Porque vocês, em vez de fazer uma casa sólida, como é que eu estou fazendo, olha aí, firme, de tijolo, está fazendo uma casa de porcaria. Sim, filho, mas o material de construção anda pela hora da morte. O show do dia 7 era um show mensal que a TV Record realizava no dia 7 de cada mês, independentemente do dia que caísse. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tinha o show do dia 7. E cada dia 7 era um tema diferente, sempre movimentando muita música, muito humor, um show dos mais variados, feito por uma equipe sensacional, a equipe A da Record. Se não for ambulância, é o lobo mau. E o vilão da história entra em cena. Nessa mentira sincera, essa brincadeira séria, é claro que o rei soltou a voz. eu sou do tipo que não gosta de casamento. E tudo que eu faço, eu falo é fingimento. Eu pego o meu carro e começo a rodar. Eu tenho 1000 garotas, uma em cada lugar. Me chamam lobo mau, me chamam lobo mau. Eu sou o tal. Mas ele surpreendeu mesmo quando deixou de lado o cantor. Essas 3, pra mim é moleza. Vai num sopro só. Ai, esse lobo é uma brasa, mano. O diretor do programa na época foi Newton Travesso, que se recorda bem dos bastidores daquele dia. E de repente, no meio dessa reunião, uma tarde, vamos fazer uma história infantil. E que história infantil poderia ser? Fizemos uma série de pesquisas e optamos pelo lobo mau e os 3 porquinhos. E foi uma alegria.
O próprio Carlos Alberto, Jô Soares acharam bárbaro para escrever e tal. E realmente roteirizavam. Distribuímos os papéis. Todos eles aceitaram. E o Roberto Carlos, que aceitou, decorou o papel, tudo que tinha com a maior, sem problema nenhum. O Roberto Carlos não tinha problema. Ela dizia o que ele tinha que fazer. E ele acrescentava dentro do seu lado de criação. Uma historinha só para maiores. Com um lobo mau desbocado, que tenta vencer os 3 porquinhos no grito. Olha aí, vamos calar essa boca aí, hein, porquinho assanhado. Senão eu quebro essas casas todas aí já. A minha não, pelo amor de Deus. Todas, a minha não, a minha a não. tua também. Tudo aqui, você não tem educação, né? Você não teve colégio, não teve? Você não teve pai nem mãe pra te dar educação, né, o seu nojento? Assim como no conto tradicional, o lobo precisa derrubar as casas dos porquinhos. Pra começar, vou quebrar logo a casinha. Ah, não, por favor. Vou quebrar a casinha. Não, quebra as casas, mas a casinha não quebra, por Quebra, favor. senhor. Como é que a gente vai fazer sem casinha, Não senhor? vai fazer mais. Não vai fazer mais. Viu? O que o Roberto mais procurava era o figurino do Lobo Mau. E foi aí que ele encontrou uma cartola, que ele se apaixonou. E com essa cartola, ele fez o Lobo Mau à frente dos 3 porquinhos. E foi uma alegria para todos nós. Mais uma do rei. O rei era impossível. Seu lobo, o senhor é terrível. Essa é uma das muitas saudades que a gente gosta de ter. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Dali pra frente, tudo ia ser diferente. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. É o que você vai ver daqui a pouco. Seu lobo, o senhor é terrível. Essa é uma das muitas saudades que a gente gosta de ter. Eu sou terrível e é bom parar de desse jeito me provocar. Você não sabe de onde eu venho, o que eu sou e o que tenho. Dali pra frente, tudo ia ser diferente. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. A televisão ficou colorida. Vida do rei. O mundo conheceu Roberto Carlos. O disco tem 5 músicas que eu já gravei, né, anteriormente em português e castelhano também, algumas em italiano também. Traduzidas para o inglês e 5 músicas de compositores americanos. Os amigos da Jovem Guarda seguiram diferentes caminhos. Eu fico muito feliz de ser amiga até hoje desse companheiro, desse cúmplice total da minha vida, nos momentos difíceis, nos momentos alegres. Te amo muito, muito, muito. Parabéns. Muito amor no coração e amor dessa bandeca aqui que te ama cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais eu te amo. Ao longo da carreira, quantas emoções cantadas e vividas. Ele não pensa em querer-te. A mais recente e importante aconteceu fora dos palcos e com um rei vestido de plebeu. Às vésperas de completar 80 anos, Roberto Carlos saiu de casa para se vacinar contra a Covid-19. Com a situação atual do mundo, dessa vez o rei decidiu que não era o momento para nenhuma festa de arromba. Ele está recluso em seu apartamento na Urca, no Rio de Janeiro. Que é dos outros não se deve ter. Nós ficamos por aqui.
celebrando esses momentos inesquecíveis. E disfarcei até pra ninguém notar. É muito bom saber que guardamos tanta história. Bem, muito obrigado pela presença de todos. Muito obrigado pelo prestígio que vocês nos deram nesse ano todo. Esperamos continuar naturalmente merecendo todo esse prestígio para o ano que vem, não é, Erasmo? Que Simona, mora! Aqui, Simona. Que onda, que festa de arromba. Vai! O Câmera Record termina aqui. No nosso podcast tem entrevista com um artista que teve a carreira muito ligada à do rei. Obrigado pela sua companhia e uma ótima semana a todos.